Olá, e começa mais um Arquidecor Show pela VESA TV, o nosso programa sobre arquitetura, decoração e todo o encanto desse mundo. Eu sou Jaqueline Brito, toda semana tenho convidados muito especiais para trazer novidades, o que está acontecendo no nosso mundo. E hoje eu trouxe, muito obrigada pela sua presença, a Lupa Barros. Eu que agradeço, já que o convite é um prazer estar aqui de volta nesse universo da arquitetura. A gente já vai falar sobre isso, hein, Lu? A Lu, ela é planejadora financeira. Sim. E hoje o tema do nosso programa é como ter uma vida planejada, como que a gente consegue cuidar das nossas finanças para a arquitetura, porque é um desafio, né, Lu? Sim, totalmente. Então eu quero que você se apresente. Fale um pouquinho de você e a gente já vai com o nosso tema. Bom, todo mundo me conhece como Lupa, mas meu nome é Luciana, já que então, né, quem estiver achando estranho é só um apelido. E eu sou arquiteta de formação, Olha né? só. Por isso que eu falei que eu voltei para o universo aqui da arquitetura nesse seu convite. Trabalhei com arquitetura por 15 anos. Bastante. E, sim, quando eu saí do escritório de arquitetura, não foi para virar planejadora financeira. Foi porque eu estava grávida do meu primeiro filho, mas um pouco antes eu já tinha buscado informações sobre educação financeira para resolver o colapso que era a minha vida. A gente não tem, né? Eu digo que a gente sai da faculdade sabendo fazer projetos, sabendo fazer topografia, sabendo fazer um monte de coisa, mas eu não sabia cuidar de um escritório. Sim. Eu acho que eu não sabia, olhando para trás, né? Não sabia precificar, não sabia nada. E aí acabei ficando endividada. Quando eu fui buscar informação para cuidar da minha vida financeira, sair das dívidas, eu me apaixonei pelo tema e me tornei aí, fui estudar, me formar planejadora financeira. Nossa. Mundo que dá voltas, O né? mundo dá muitas voltas. Sabe que eu, quando me interessei por essa área de arquitetura, decoração, foi devido a uma obra que não deu certo. Não que não deu certo, mas tive muitos Sim, que problemas. tem problemas. Tive muitos problemas e aí eu fui me interessando por essa área. Era uma obra, uma Do reforma... meu apartamento, exatamente, Ah. do meu apartamento. E aí eu fui me interessando por essa área. Então, geralmente quando a gente passa por esses tumultos na nossa Sim. vida, né, ou a gente se encanta de vez, ou também Ou fica pega um com... bode Exatamente, e nunca mais quer exatamente. saber, Mas né, Lu? dores que nascem amores ali, eu digo, né? Porque Sim. eu fiquei com... Não era para ser uma profissão, eu ia ficar com os meus filhos pequenos em casa, mas eu tinha uma ânsia de contar sobre essas mudanças da minha vida, né? Sim. Acho que você também, uma ânsia de falar, não faz assim que eu já sei que vai dar errado. Exatamente, exatamente. E aí, então me dá uma consultoria, então me ajuda, então conversa comigo. E aí isso foi virando uma profissão sem muito eu querer. Mas aí é uma paixão que nasce, ela toma lugar, né? Sim, sim. E aí é sobre isso hoje. E vejo muitos erros no meu caminho, então bora conversar sobre isso. E hoje a gente vai falar sobre a saúde financeira para a arquitetura. Então, Lu, eu já quero que você me traga aí por que geralmente isso acontece? É tão recorrente com quem é arquiteto, até mesmo trabalha por conta, né? A gente tem muitos empreendedores, empresários, então qual que é o maior erro? O que acontece? Que a gente Tem sempre vários cai nessa pequenos armadilha. erros, né? Porque eu acho que o brasileiro como um todo, ele começa a empreender como um plano B. Eu mesma, eu era arquiteta de uma instituição bancária grande e eu já estava fazendo uns projetinhos à parte. Quando esses projetinhos à parte, plano B, começaram a dar certo, foi que eu resolvi abrir o meu escritório de arquitetura e ficar só com isso e sair da instituição financeira, que eu trabalhava na área de arquitetura mesmo deles, né, fazendo agência bancária. Então, você começa meio sem um plano de negócio, sem entender que você não pode misturar a sua conta pessoal com a sua conta jurídica, o dinheiro é separado, você tem que ter um caixa, porque emergências acontecem, mesmo que não seja na obra, um computador quebra, né, um carro que você precisa visitar a obra, sei lá, coisa acontece. Então, um planejamento financeiro e um plano de negócios, a gente não faz. Não faz. E mesmo que a gente entre num negócio assim, aos trancos e barrancos, a gente precisa ir começando a colocar a casa em ordem. E a gente não tem isso, né? Na faculdade, como você põe a casa em ordem, como você faz uma precificação, como que você calcula o seu custo. Tem gente que não ganha nada com o valor de um projeto porque não entendeu ainda que o aluguel, o telefone, a estagiária, as visitas, o que você come na rua, tudo isso faz parte do seu custo. Sim. E aí você não tem um lucro. Então, alguns pequenos problemas aí, a mistura da PF com PJ, não saber precificar e não entender o quanto está tendo de lucro, não ter uma reserva para emergências. Eu acho que esses são os 3 principais problemas que eu diria de um escritório de arquitetura, de qualquer autônomo, na verdade, né? Porque precisa ter uma base ali para poder se amparar quando acontece alguma emergência.
acaba que na arquitetura muitos ou terminou ali o ensino Universidade, médio, vai para a universidade e já ou vai estagiar, né, ou abre o seu próprio escritório, escritório. né? Ou tem muitos também que faz essa transição de carreira, ou até mesmo saindo do escritório que trabalha para o seu escritório próprio. Eu até a primeira vez que a gente conversou, né, eu falei para Lupa, eu já fali. Eu fali e eu sei o quão é difícil. E a minha falência foi exatamente quando eu tinha uma renda, eu era comissária, né? Então eu tinha uma renda Razoavelmente alta, razoavelmente boa, né, Sim. tranquila, e aí eu passei por reforma, casei, tudo isso passou um tempinho, eu até me planejei no fato de estudar, né, eu sabia que eu queria mudar de área, então eu fiz esse planejamento de saída, de mudança de área, mas eu não me planejei tanto assim, quer dizer, até planejei, mas não foi o suficiente. Sim. E aí a gente já, às vezes, já começa... A gente faz de cabeça, né? Já que, mais ou menos tanto vai dar para eu viver tanto tempo. E não é assim. E não é assim. Porque a gente não sabe, agora falando da pessoa física, a gente não sabe quanto a gente custa. Se eu te perguntar hoje, Jaque, quanto custa ser você? Eu não sei se você sabe de cabeça. Por quê? Porque a gente faz assim, aluguel, ou então o financiamento do imóvel, o carro, o plano de saúde, as coisas caras. Assim a gente também faz no escritório. Sim. E as coisinhas pequenas, a gente deixa passar. O nosso cérebro boicota a gente nisso. Sim. E se a gente não tem um controle adequado, então a gente acha que, sei lá, 20 mil reais vão me valer por X meses. Beleza? Tem coisa que acontece no meio do caminho de surpresa, você precisa de uma farmácia, você precisa de alguma coisa ali no meio do caminho Sim. que você não computou. E fora que essa estimativa de cabeça, ela nunca é realista. A gente esquece valores, principalmente os menores. Sim. Né? E eles somados impactam bastante no nosso orçamento. Exatamente. Então, você me contou que fez uma reserva financeira, mas ela acabou não sendo o suficiente, Exatamente, não foi suficiente. Justamente porque a gente não sabe quantificar. E isso também acontece na obra, né? O cliente começa uma reforma e na metade da obra acabou o dinheiro. Então, eu acho que essa parte do planejamento é muito importante. Sim. E vai muito além de só colocar os maiores, como você falou, numa planilha, né? E que dicas que você já... A parte do dica é no final, mas eu sempre já vou pedir no meio e a gente já vai conversando. E a gente já vai. Já que porque a gente, como um todo, né, o ser humano, ele mistura o que é sonho com o que é meta. Então, se eu quero reformar o meu banheiro, eu quero reformar meu banheiro. Isso é um sonho. Sim. A pessoa já tem na cabeça dela exatamente como ela quer que fique o banheiro, né? Só que ela não levantou. Quanto vai custar quebrar o banheiro velho? Daí sai o entulho, daí quanto é o piso novo, daí quanto é a torneira que eu amo, a privada que eu acho máximo, né? Tudo aquilo. Sim. Ela não faz uma listagem. Quanto é a mão de obra do pedreiro? Quanto é uma margem para imprevisto? Se ele furar um cano, se eu descobrir um vazamento, se eu tiver que fazer uma manta de impermeabilização, coisas extras ali. E aí, então, as pessoas sempre estimam um X para a reforma e você pode escutar isso o tempo todo. Estima X e sempre dá mais. Sim. Porque se você não faz uma meta com certas características, ela não passa de um sonho que você levantou um pouco os valores, mas não fez um planejamento verdadeiro. Sim. E estamos falando de arquitetura, mas isso serve para uma viagem que você quer fazer de final de ano, serve para o carro que você quer comprar. Então, quais são todos os custos envolvidos, né? E aí eu brinco que a gente tem que fazer uma meta que ela tem que a gente chama de meta EMA. Tá. Que é 3 características com essas 3 letras que uma meta tem que ter. Então, primeiro, ela precisa ser muito específica. O que você quer dentro do seu banheiro, né? Já que a gente está dando esse exemplo, exatamente o que você quer. Vai lá na loja, escolhe um piso, escolhe uma torneira, faz a soma. Cabe no seu orçamento? Não cabe no seu orçamento? Porque quando você faz ela bem específica, ela vai para outra letrinha que é a M de mensurável. Tá. Aí você consegue saber se dá, se não dá. E aí a última letra, que é a alcançável, né? Você decide se você quer mudar algumas coisas, escolher um piso mais em conta, mudar de modelo de torneira, ou quebrar menos coisas, mas fazer agora, ou se você prefere adiar a reforma e juntar mais dinheiro e se preparar melhor, e aí já vai comprando alguns materiais. Então você consegue, com as 3 características, se adequar de uma forma mais assertiva para aquele projeto. Tá. E a gente, como arquiteto, eu acho que também a gente sempre é perguntado, as pessoas sempre perguntavam para mim, quanto vai custar a minha reforma? E eu lembro, faz muito tempo, né, que eu saí, mas eu tinha um valor por metro quadrado, deve ser uma média. Sim. Só que existem pisos de
R$ 1.000 o metro quadrado e pisos de R$ 50 o metro quadrado. Então, como você dá uma média para o cliente assim? Tem que fazer uma estimativa mais realista depois que o projeto já está mais aprovado. Sim. E aí, quando você tem assim bem detalhado, você consegue que isso fique mais passível de ser realizado, sabe? Já que então uma meta bem detalhada, eu acho que é uma dica por onde eu começaria, sabe? Sim. Essa dica que você deu, Lu, serve para o cliente, né? E também para o escritório. Porém, nos escritórios, principalmente a gente que passou por uma pandemia, né? Teve muitos escritórios na nossa área, boa parte teve um boom, porque as pessoas ficaram em casa. Reformaram as casas. Reformaram as casas. Mas muita coisa teve que se adaptar e teve que mudar. E muita gente que não estava preparado sofreu e está sofrendo até hoje, né? Então, tem pessoas endividadas, tem pessoas devendo cartão de crédito ou que trabalha naquele eu vou pagar o aluguel contando com o cliente X, que tomara que ele fecha. Como que a gente lida com isso? Esse foi o erro. Sabe, quando eu resolvi sair da arquitetura, eu estava insatisfeita, já que não era uma coisa mais que meu coração pulsava, sabe? Sim. E hoje, olhando para trás, eu vejo que um dos motivos pelos quais eu estava enjoada da arquitetura, aquilo era assim, desgastante para mim, era por causa do dinheiro. Porque o dinheiro, eu digo que ele é uma liberdade na nossa vida. Então, ele norteava a minha postura, inclusive, como arquiteta, como eu me posicionava, que mudanças eu aceitava que o cliente fazia no projeto, quantas mudanças ele fazia, o que ele decidir ali de mudar na hora sem avisar. Então, cada coisa que hoje eu me posicionaria de forma diferente, eu aceitava porque eu esperava sempre, eu preciso passar essa etapa para receber esse pagamento, eu preciso passar essa etapa para receber o pagamento, eu vou aceitar esse desconto mesmo achando absurdo porque eu preciso de um novo cliente. Então, a gente fica rendido. Sim. E aí, quando a gente tem um controle da nossa vida financeira e não está devendo e sabe aonde a gente está pisando, a gente consegue nos posicionar melhor. Não, eu posso contratar gente nova para o meu escritório quando eu tiver tanto, quando o meu faturamento for X. Não posso contratar só para tapar buraco, vou pegar mais um projeto e ir se atropelando, sabe? Então, as finanças saudáveis dentro do seu escritório, que também refletem na sua vida pessoal, né? Porque um impacta no outro, precisam estar minimamente saudáveis para que você tenha uma postura mais... saiba colocar limites, saiba saber o seu preço e o seu valor como profissional naquele determinado momento, né? Então, eu vejo também que esse boom aconteceu nos escritórios por conta das pessoas olharem mais para casa, mas muitos se perderam porque se atropelaram nessas decisões de contratação e de precificação. Talvez estavam precisando muito, né? E aí... Exatamente. E acaba que nessa época da pandemia a gente não sabia, né? Porque tinha hora que era o boom, aí daqui a pouco parava de novo, aí, né? Agora pode, agora não agora pode. Pode sair, não pode agora sair. Não pode sair. Então era tudo muito instável, né? E outra coisa que eu percebo, Lu, que às vezes tem alguns escritórios ou empresas que até é organizado a parte financeira da empresa, mas totalmente descontrolado na sua vida pessoal. E acaba que chega uma hora que vai dar ruim, Mas reflete na empresa, porque veja, você é dono do seu negócio, você está devendo no cartão de crédito na sua pessoa física, o que você faz? Você vai lá e dá uma tiradinha da empresa. É meu mesmo, a empresa é minha. Quando você acaba tendo mais sócios, isso acaba ficando mais difícil, porque daí você tem que, né, explicar porque você está sangrando, a gente fala, né, a empresa dessa forma. Mas normalmente são duas pessoas e aí uma compreende a outra, acaba que é amiga, então tá bom, você precisa tirar mais esse mês, tira aí, depois no mês que vem eu tiro e tal. E isso não vai dando certo também, porque quando você tem uma vida controlada na sua pessoa física, você tenta tirar da empresa um valor fixo. Isso é uma dica boa também. Porque um mês você ganha um montão, porque encerrou aquela obra, então fechou um ciclo, até os outros projetos começarem a andar, talvez ainda não entre tanto. Então, se você fica nesses altos e baixos, a nossa cabeça é muito boa de se acostumar com o que é bom, né? Restaurante bom, que delícia. Depois dá um passo para trás. É muito mais difícil. A gente sobe o padrão assim, mas para descer não. Então, se um mês você tira lá um dinheirão do seu escritório e se acostuma com isso no seu padrão de vida, no mês que baixou, você não volta para trás e aí você se endivida. Então, se você sempre fica lá num valor que você entendeu dentro de um plano de negócios que é um salário médio para você retirar, você pode fazer uma retirada maior, sei lá, a cada 6 meses, quando você vai tirar férias, quando você for viajar, e aí você sabe exatamente quanto vem todo mês.
Sim. E os meses maiores vão servir para cobrir os meses menores. E você não fica com essa montanha russa, que acaba respingando na empresa também, porque você vai tirar da onde? É porque a gente fica desesperado, né, Lu? Sim. Desesperado. Ainda mais a gente que trabalha por conta, né? Você não tem aquele fixo ali no dia 5, tô seguro, dia 5 vou ter. Não, Exatamente. né? Então, quanto mais você deixa isso fixo, fazer um levantamento dos últimos 12 meses para entender uma média aí que você já alcançou como patamar no seu escritório, né? Acho que todo mundo consegue levantar mais ou menos isso. Aí dá um descontinho para tá certinho e considera como se aquilo fosse um salário. Tá. Então, num dia certo, você tira aquele tanto. E tenta que a sua vida física, né, na sua vida pessoal, você consiga se adaptar nesse valor. Viver com isso. Com isso. Com esse salário. Com esse salário. Exatamente. Se você fosse funcionária, era um salário que você teria. E aí você pode tirar um 13º para você viajar, para pagar as contas de começo de ano, IPTU, IPVA, né? Sim. Seu CREA, né? Nem chama mais CREA, é o CAL agora, né? É o CAL, isso. Então, ó como faz tempo que eu saí, né? Eu tô entregando aqui. E aí é isso, já que eu acho que um atrapalha o outro se a gente não toma cuidado dos dois, né? Sim, sim. E essa é a importância, né? Esse equilíbrio é o que faz a gente ter mais segurança. E aí a gente consegue fechar, consegue impor o nosso valor, né? Porque senão a gente começa a ir na onda. E pôr limites, assim, na falta de respeito. Porque às vezes tem cliente que é desrespeitoso, exigente demais, descumpre o combinado. Então você consegue, porque você não tá mais rendida, né? Então é bem importante. Tá ótimo o nosso bate-papo aqui, Lu, mas eu vou chamar um comercial bem rapidinho e daqui a pouco a gente volta. A Lu tem ótimos números para mostrar pra gente. Voltamos com o nosso Arquidecor Show e agora a Lupa trouxe alguns números, alguns dados, estratégias que a gente vai exemplificar. Eu tenho certeza que você vai sair daqui muito mais tranquilo do que quando começou esse bate-papo. Espero. Vamos lá, Lu. O que nós temos aí? Esse foi um levantamento que eu fiz quando eu fui estudar por que as empresas fecham tão rápido, porque foi chocante para mim que 80% não completam um ano de abertura, muito, né? Muito, Achei que eram 50%. E isso varia bastante, mas essa é uma média. Esse levantamento que eu fiz foi de 2022, 2023 eles ainda não fecharam, né, a quantificação. Mas olha só como eles fazem, eles conseguem avaliar dentro desse levantamento que eles fizeram os motivos pelos quais as empresas fecham. E se a gente for ver que, falta de lucro, falta de capital para investir na empresa, não sabe se tem lucro, metade já que não sabe se tem lucro ou prejuízo. Não sabe, porque não sabe o custo que tem no seu escritório. A gente estava falando da pessoa física, quanto custa ser você para você poder fazer uma transição de carreira? Quanto custa o seu escritório? Com tudo que ele precisa, né? Então, esses são os motivos, e aí elas acabam fechando, porque, não dá certo mesmo, eu não nasci para empreender, é melhor eu voltar para a CLT. E aí esse é um número bastante significativo aí das empresas que não conseguem ir para frente. Não é porque não tem cliente, é porque não tem um bom planejamento financeiro. E o que me chama a atenção, Lu, é que os três está ligado a dinheiro. Sim. Nenhum está ligado a localização, tipo de material que eu vendi, fornecedor, nenhum está ligado a isso. Todos os três está ligado à falta de dinheiro. E talvez, eu não sei, eu até te faço essa pergunta, se você sabe, esse estudo é só empresas formalizadas, fora o que nem chega. Exatamente, empresas formalizadas, porque ele é um estudo da base de dados do Serasa. Tá. Então, elas precisam ir atrás de um CNPJ ali, ou pelo menos de um MEI. De um MEI. Então, são pequenas empresas que... Eu lembro que nesse estudo também falava, inclusive, coisas importantes, que 90% das vagas de emprego são geradas por pequenas empresas. Então, se elas tiverem uma saúde financeira, elas vão conseguir se manter por mais de um ano. E esses empregos vão continuar. Exatamente. Agora, é uma troca de... contrata e demite porque elas não conseguem se firmar. Então, as pequenas empresas, elas são em grande quantidade no Brasil. Sim. E elas impactam bastante nisso. Então, as que não estão nem regularizadas, a gente não consegue nem mensurar. Então, imagina quantas pessoas começam na informalidade e não conseguem nem abrir um CNPJ por conta da falta de organização financeira. De organização, nossa, muito alto. Temos mais informações.
E esse era o motivo que eu já conversamos um pouco sobre isso na primeira parte do programa, que é a ausência de planejamento, né? O dinheiro, ele não pode ser o foco do nosso trabalho, né? Quando a gente também, eu lembro dessa coisa da arquitetura, ver o projeto pronto, ver a felicidade do cliente em estar naquele ambiente que ele tanto sonhou, ver que tudo deu certo, né? Entregar ali, ó, a sua obra tá pronta, tá aqui suas chaves. Isso é um prazer que não tem preço, né? Mas a gente também precisa que o escritório se sustente, que a gente como família nos sustente, né? Então a gente precisa ter o dinheiro como uma ferramenta bem usada. Sim. Então, tem gente que não se preocupa com quanto paga nas coisas, porque, ai, tô corrido, é isso mesmo que eu vou pagar, e às vezes acaba pagando muito mais caro por aquilo. Sim. Então, sempre que a gente sabe para onde vai o nosso dinheiro, a gente tem uma condição de procurar a melhor opção. Né? Eu brinco até que essa frase que eu gosto muito, ó, dinheiro sem nome some, porque... Eu adorei isso! Porque, sabe aquele dinheiro... Vou te dar um exemplo, você tem uma nota de R$100 na sua carteira, você não troca ela por nada, Sim, não é? É. Ela fica ali. Quando você troca, se você já não determina que 30 você vai fazer isso, 50 você vai fazer aquilo e você vai tomar um cafezinho ali na esquina, o dinheiro faz o quê? Some da carteira. Você falando sem nem onde que eu gastei. Então, eu te dei um exemplo numa pequena proporção. Agora, imagina na sua conta bancária. Sim. Imagina na conta bancária da sua empresa. Então, você não pode ir pagando coisas e comprando coisas sem ter um planejamento. A gente tem que saber o teto de gastos para cada coisa. Então, pôr nome no dinheiro antes, carimbar. Olha, esse montante vai para eu fazer um curso. Sim. Esse montante vai para eu guardar e pagar o CREA da minha, o CAL da minha empresa no começo do ano. Esse vai para eu comprar um computador novo. Então, ir pondo nome, né? Para as coisas. Quando você não olha para onde ele vai parece que ele tem vida própria, Não, né? E aí você fala, tá lá, eu tenho, pronto, já ligou a chave ali Pra ficar tranquilo. Desenfreio, né? Sim, Pro sim. desenfreio, sim. né? Porque... tá lá. Só que a gente também tem que olhar pra frente, né? Já que eu vejo as pessoas também, eu faço controle de gastos no meu escritório, mas sabe como é esse controle de gastos? Olhando pro retrovisor. Então, anota o que já gastou. Você não consegue voltar para trás e desgastar. Sim, quem dera, quem né? dera, né? Então, sempre a gente tem que olhar para frente. E às vezes, tem um dinheiro lá na conta, então eu vou fazer uma retirada a mais. Então eu vou comprar um computador, um celular novo para tirar foto da minha obra, um computador novo. E não entende que aquela ação naquele mês não vai estragar a conta naquele mês, mas pode impactar daqui 3 meses, quando você tem que pagar as férias do seu funcionário, quando você tem que contratar um freelancer a mais para cobrir as férias de alguém, enfim, alguma outra coisa que você precise. Né? Então, você olhar para frente no seu planejamento, ter metas para onde vai o seu dinheiro. E daí, você olhando, você vai realmente saber quando está ali um dinheiro que sobrou. E aí, você decide se você investe ou se você retira para sua pessoa física, o que você vai fazer com ele. Mas se tudo tem nome, você sabe quando é sobra. Se nada tem nome... Você não sabe se ele era de outra coisa que você tá gastando. Fica Deus dará. Fica Deus dará, é só Eu ir. adorei, eu vou colocar nome em tudo agora. Põe. Nossa, eu gostei muito. Quando você me mandou que eu li essa frase, eu fiquei assim, uns 5 minutos. E aí, sem metas, você não tem conquistas, né? É. Eu quero que meu escritório tenha tanto de crescimento no ano. Então, como você vai fazer para isso, né? Que cursos você vai fazer? Como você vai treinar os seus funcionários? Como você vai investir em marketing? Como você vai ser visto? Tudo isso custa, né, Jaque? Custa, Então, hoje em dia nada é de graça. E como você se programa para isso, para crescer, se você não põe a meta por dinheiro, trabalhar para o seu crescimento? Sim. Aí você chega no final do ano, não cresceu quanto você gostaria, quanto era o seu sonho, você se frustra. Exatamente. Mesma coisa com o banheiro do cliente, ele queria de um jeito, ele não se programou, não pôde pagar, ou não quis esperar para juntar mais, aí o banheiro não fica como ele gostaria. Aí ele só fez, gastou dinheiro, se frustra. E não é do jeito que ele gostaria. Exatamente. Entende? Então, e na nossa vida pessoal também, uma viagem que você quer fazer, quero ir para tal lugar. Não faz uma meta específica, mensurável e alcançável, não consegue ir para aquele lugar na data determinada, vai para outro, mas se frustra. Então, a gente precisa pôr nome no dinheiro, isso é bem importante. Então, hoje todo mundo aí, pega papel, caneta, né, um caderninho ali. Um planner financeiro, qualquer coisa. Digital que seja, né, hoje tem tantas ferramentas, né, Lu, e anota e põe nome. Põe nome. Quero todo o dinheiro com nome. Os bancos agora fazem caixinhas, né? Você já não viu, né? Acho que no Nubank. Nubank começou com isso e agora os outros estão indo também. Você pode pôr nome nas caixinhas. Então, já sabe para que é aquele dinheiro. Esse dinheiro é para o meu computador novo do meu escritório. Esse dinheiro é para as minhas férias. Esse dinheiro é para o aluguel. Esse dinheiro... E vai separando para não ficar lá um saldão e você não sabe para o que é. Então, eu vou... Adorei. Gastar. E o próximo que você trouxe?
a estratégia 50-30-20? Na verdade, essa estratégia, já que ela é muito usada para pessoa física. Tá. O que ela é? Ela não é uma regra imutável, sabe? Ela não é uma lei, assim, que você precisa seguir. Mas os estudiosos dizem que o quanto mais perto você tá dessa divisão da sua renda, é um percentual isso, mais saudável tá. O seu uso do dinheiro. Então, a sua renda pessoa física, 50% você tem que usar para suas necessidades básicas, que é os 50 ali, 30% para os seus desejos e 20% para o seu investimento a longo prazo, para o seu futuro. Sim. Eu digo que a gente pode trazer isso, claro, empresas maiores precisam de um processo financeiro mais elaborado. Sim. Mas quando você está ali no escritório mais justo de funcionários, às vezes é você mesmo com apenas um estagiário. Sim. Se você seguir essa estratégia, você pode se dar muito bem na divisão do seu dinheiro. Então, o máximo da sua renda ali, do seu faturamento, você pode gastar com os seus gastos básicos. Quanto custa o seu escritório. Sim. Então, se o seu escritório está custando muito também, você precisa repensar, é nesse ponto que eu quero ficar? É com essa infraestrutura, desse jeito? Sim. Posso alugar um lugar mais barato? Tentar minimizar esses custos, né? Enxugar, né? Enxugar. E ele tem que bater no máximo 50% ali do seu faturamento. Tá. Desejos e metas, o que você vai fazer com isso? O seu reforma do escritório, o seu futuro, as suas férias, o seu aumento de salário para o ano que vem, o aumento da sua retirada, suas ações de marketing, tudo isso, um tanto ali também, 30% do seu faturamento para aquilo, né? E 20% para você colocar como reserva de tranquilidade. Um computador que quebrou, um celular que quebrou, um carro que bateu, você precisa consertar para ir visitar as obras. O que você precisa ali fazer para ficar tranquila e nada atrasar? Porque obra atrasada é pagamento atrasado, né? Exatamente. E o resto que você quer fazer também, capital de giro ali, você precisa ter um dinheiro livre ali, que não é o boleto que ainda vai chegar, o Pix do cliente que ainda vai vir, não é contando com o futuro, é um dinheiro que você já guardou para aquilo. Então, se você mais ou menos dividir isso nesses percentuais, você consegue ter ali uma saúde financeira na sua empresa, Jaque. E a nossa retirada fica ali nas necessidades básicas. Por quê? É como se fosse um salário. Um salário. Se você precisar contratar um arquiteto abaixo de você para estar ali, ele não tem que ter um salário. Com ele não é um certeza. custo fixo. Sim. Então o seu também tem que ser isso. Tem que ser. Tem que ser. E aí volta naquele assunto de sempre ser um fixo por todos os meses e pontualmente você faz uma retirada de um 13º ou de um bônus, como você quiser chamar. E então, é importante, isso é bem legal. Desculpa, Lu, mas também é importante a gente se pagar. Eu já trabalhei muitos anos, muito tempo, sem me pagar. Isso é tão frustrante que você fala, eu tô nadando e morrendo na praia, né? Então, a gente ter essa consciência de que vou tirar sim o meu e eu vou viver com isso. Tem que adaptar a minha realidade a isso. Hoje eu posso tirar isso. Exatamente. Né? Sem exagerar, para a empresa ser saudável também. E aí você vai se adaptando. E conforme a sua empresa vai crescendo, porque de forma saudável é essa a tendência. Exatamente. Se você faz o seu trabalho legal ali e tem um plano para a sua empresa crescer, ela vai crescer. Seu faturamento vai crescer. Vai aumentar. E aí você, uma vez por ano, revê isso e vai mudando o seu salário, né? É. Claro que a gente pode, no começo, não fazer nenhuma retirada da empresa, né? Você mudando de profissão, você tinha uma reserva. Se ela tivesse sido certinha, você poderia falar, bom, por 6 meses eu vou, tudo que eu receber, reinvestir no meu escritório. Fazer curso, fazer isso, comprar um computador melhor, enfim, 1000 coisas que você pode escolher. Depois do 6º mês eu vou começar com tanto, daqui 12 meses, tanto. E aí você vai determinando, né? Mas quando é uma necessidade você não tirar, não, eu não posso tirar. Eu não tenho isso, como, não né? tenho como tirar. Isso é muito frustrante. Parece que você não está sendo reconhecida pelo seu trabalho, por mais que você tenha cliente. Exatamente. E às vezes a gente até sente isso, mas eu tenho cliente, mas eu tô trabalhando, eu não tenho agenda, eu não tenho tempo, né? Mas cadê que sobra? Cadê que sobra? Né? Porque tá calculando errado. Exatamente. O quê? Olhar a precificação lá atrás também. Então, olha, tudo, gente, a nossa satisfação como profissional, claro que é gostoso um reconhecimento, né? A gente participou do prêmio, não é uma delícia ser reconhecida com o prêmio, tudo, um monte de coisa gostosa, que é reconhecimentos externos, mas a gente também ter dinheiro para viver a nossa vida, para fazer as coisas que a gente gosta, dinheiro como ferramenta, é uma parte do reconhecimento, é uma parte de ser bem-sucedido. E tem gente também já que acha que é feio ganhar.
Ai, que feio que é cobrar muito, que feio que é. E não é feio você ser bem-sucedido, Não. né? Pode ser que seja feio, talvez como você usa o dinheiro, mas aí é uma outra conversa. Mas Sim. quanto mais você ganha, mais pessoas você pode contratar, mais pessoas você pode ajudar. O dinheiro circula, Sim, energia, você né? colabora com o funcionamento da economia do Sim, lugar. Sim, exatamente. Então, ele é uma ferramenta necessária na nossa vida, né? Exatamente. E também trazer isso, né, como um merecimento. Eu mereço, eu trabalho, faço, né, a gente gosta tanto de entregar o projeto perfeito, e por que não? Eu também tenho que ser remunerada e ter esse prazer também, né, Lu? Exatamente. E você também tem o carro financeiro. Sim. Eu quero que você conte o que é esse projeto. Fala um pouquinho dele. O carro financeiro é o nome do projeto onde tudo começou. Quando eu não queria trabalhar com isso, eu dava dica de finanças de dentro do carro. Por isso que chama carro financeiro. E um outro projeto embaixo do carro financeiro é o Carona Financeira, que eu entrevisto as pessoas de dentro do carro. Tô aqui, ó. Novidade, hein? Convidando Jaque. Jaque, vamos conversar lá no carro? Vem contar da sua transição de carreira lá. E aí eu entrevisto as pessoas falando sobre a vida delas e permeando essa parte financeira que todos nós precisamos ter. Histórias de superação financeira, histórias de pessoas que cuidaram bem do dinheiro desde sempre, por quê? Sim. E aí pra gente ir entendendo isso, então tem o Carona Financeira, que tá na Vesa TV também, sua companheira. Sim, também tá no YouTube. E lá no Instagram, Lupa Barros, eu dou dicas diárias sobre finanças, né, para quem precisar ir cuidar um pouquinho melhor do seu dinheiro. Adorei o nosso bate-papo, Também. Lupa. Amei. Olha, passou super rápido, já tá Super. acabando. Que Ficaria pena. mais muito tempo aqui falando A gente disso. também. Com certeza. Agradeço o seu tempo, sua presença, porque tempo também é dinheiro. Sim, sim. Então eu agradeço muito o Conta seu comigo. tempo. E vou pedir para você que está nos assistindo acompanhar o Carona Financeira, a Lupa Barros lá no Instagram, cheio de dicas. Todo dia tem dicas. Hoje mesmo até tinha visto uma de cashback que eu adoro. Exatamente. Então, assim, segue a Lupa, acompanhe. E também as nossas redes sociais aqui, @ArcDecorShow. Muito obrigada pela sua presença. E lembrando que hoje quem me vestiu foi a Touch by Tita. Segue ela, ela também deixou um recadinho. Obrigada, Lu. Tá linda, viu? Adorei. Obrigada. Obrigada a você pelo convite. Até a próxima. Tchau, pessoal. Tchau. Mulheres lindas, uma honra vestir o pessoal da Arc Decor. Vem pra cá e me dá a honra de vestir você também. Touch by Tita, em todas as redes sociais. Me sigam.